Aê, show de bola. Estamos... Tudo que vocês falarem está sendo gravado agora. Vai precisar de mais cadeira. Francisco, por favor. Vai 2 para ajudar. Vai 2, isso. Pessoal que está aí na torcida do Corinthians, de pé. Tem que ser do Corinthians, né? Ó, aí, agora sim. Isso se chama intimidade. É lógico. Né? Amigos. Ele é meu irmão de outra mãe. Tá vendo? Irmão de outra mãe é ótimo. Vamos lá. Mas a gente foi no batismo. Vamos começar a nossa conversa de hoje, porque tudo o que nós estamos fazendo tem a ver com essa pergunta aqui. Você conhece quem você segue? Não. Quem falou não? Não. Que bom que você respondeu, porque a gente precisa ser sincero com essa pergunta. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas às vezes a gente não está seguindo quem a gente conhece. Né? E é por isso que a gente está estudando o livro de Mateus. Né? Nós estamos hoje aqui no dia 1/4 e nossa missão é conhecer Jesus Cristo por meio do Evangelho de Mateus, com um objetivo ainda mais sublime, maior, difícil, desafiador, que é pregar sobre isso no dia 1º de julho. Quem? Eu? Não, vocês. Vocês vão. Tá bom? E nós estamos falando do Evangelho de Mateus. Quem lembra o autor do Evangelho de Mateus? Oh, que bom. Ó, sério? Sério? Porque eu achei que vocês não iam saber. Então, vamos lá. Quem era ele como seguidor? Como é que ele era reconhecido como seguidor de Cristo? Como um dos 12 discípulos, né? Alguém lembra a época que foi escrito o Evangelho de Mateus? 79 depois de 79, quase lá, 70. É em torno de 65 a 75 depois de Cristo. E o livro foi destinado para quem? Oh, boa! Destinado para judeus. Beleza. Quem lembra em quantas partes nós podemos dividir o Evangelho de Mateus? 7 partes. Tá? Nós podemos dividir o Evangelho de Mateus em 7 partes. Nessas 7 que estão descritas aqui. E aqui eu vou dar uma pausa para lembrar dos cadernos. Vocês trouxeram cadernos, estão mexendo com seus cadernos. Eu vi que teve gente que pegou caderno na semana passada, certo? Porque esses cadernos servem para vocês... puxa mais a cadeira para cá, ó. Fica aqui, ó. Aqui assim, isso. Aê. Só toma cuidado com o celular que tá ali, tá bom? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Isso aí, vamos nos apertando. Em breve nossa sala vai ficar pronta. Tá adiantado, agora tá adiantando. Vai sentando aí, galera. Os cadernos servem para a gente fazer anotações, porque a partir do que vocês anotarem, vocês vão usar isso para pregar, tá? No dia 1º. Obrigado, Nick. As 7 partes são divididas entre os capítulos, como nós já vimos e muitos de vocês já anotaram. Certo? E nós já vimos aqui o capítulo 1 e 2. Nós já vimos o capítulo... Tem gente anotando, eu vou esperar um pouquinho. Nós já vimos aqui essas 1 e 2, certo? Que foi do capítulo 1 até o capítulo 7. 7 mais ou menos, né? Porque na semana passada o Felipe Barbosa, ele pulou o capítulo 7. Pulou não, ele voltou para o 6. E não deu o capítulo 7 para vocês, tá? Minha missão hoje era entregar para vocês uma panorâmica de 8 até o capítulo 13, tá? Mas eu vou ter que dar uma voltinha lá no 7.
Então nós vamos pegar nossas Bíblias. Peguem suas Bíblias. Abram no capítulo 7 de Mateus. Eu gostaria que vocês, pessoal, lessem o capítulo 7 agora, gastassem 10 minutos fazendo isso, lendo o capítulo 7 de Mateus, com uma missão. Eu quero que vocês escolham um versículo. Se vocês analisarem aqui capítulo 7, ele fala sobre o julgamento ao próximo, persistência na oração, porta estreita e a porta larga, a árvore e seu fruto, e o prudente e o insensato. Tem várias seções dentro do capítulo 7, certo? Eu quero que vocês escolham um versículo de cada seção. E anotem nos seus cadernos que versículo... Não precisa transcrever agora os versículos, mas eu quero que vocês escolham um versículo de cada seção que resuma a ideia principal dessas sessões que vocês vão ler agora. Beleza? Ô, Sara, você faz um favor para mim? Dá uma pausa no vídeo, dá um stop ali. E só me lembra de começar quando eu começar a falar de novo, tá? Bronca, né? Foi meio broncas aqui. A partir de agora, estamos gravando novamente. Mas tudo bem. Um capítulo em 10 minutos. Valeu, agora. Galera, fica com essa dica. Um capítulo em 10 minutos. O seu dia tem 24 horas. Dá para ler um capítulo em 10 minutos. É isso que interessa para vocês. Tá bom? E estudar, hein? Não é só ler, é estudar. É fazer anotação. Provei para vocês que dá. Nós vamos dar uma olhada agora nesse grupo de capítulos, tá bom? E vamos explorar um pouquinho o que existe neles, tá? Nós vamos dar uma olhada nos capítulos 8 a 10 para ver milagres. 8 a 10 nós temos milagres. Vocês viram que eu gosto muito da técnica de ficar olhando o título que tem dentro dos capítulos, né? Aquele título que está em negrito, né? Eu quero que vocês deem uma olhada. A gente vai primeiro fazer uma visão panorâmica desses capítulos, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. E depois a gente vai explorar 11 a 13 para ver características do reino, tá? Capítulos, tá? Eu quero que vocês enxerguem uma coisa. Perceberam a variedade de tipos de milagre? Dá uma explorada do capítulo 8 a 10 e vai olhando os títulos. Oi? São milagres. De 8 a 10 vocês vão ver milagres. Mas eu quero que vocês agora vá lendo os títulos, as sessões, e vai dando uma olhada na variedade de tipos de milagres que Jesus fez. Só tem 2 milagres que apareceram agora. 2? Quais? A cura de um leproso e a cura de um paralítico. Paralítico. Ok. Mas explora mais aí. Aqui na sua Bíblia não tem, né? Os títulos. Dá uma olhadinha junto com a Emi que você vai ver mais. Me fala aí um tipo de milagre.
Jesus cura. Então, cura é um tipo. Aqui é o poder de Jesus sobre os demônios. Oi, desculpa. O poder de Jesus sobre os demônios. Poder de Jesus sobre os demônios. Jesus, olha, com corinho até. Jesus acalma uma tempestade. Que mais? A cura dos 2 cegos e de um mudo. Aham. Legal. Ótimo. Vocês. Agora, vamos olhar para esses capítulos ainda. E o que acontece aqui nesses capítulos? É milagre isso aqui? Capítulo 8, versículos 18 a 22. Capítulo 9, de 9 a 13. Está acompanhando? Ah, então tá bom. E aí, o que vocês me dizem? Capítulo 8, de 18 a 22. Qual que é o nome dessa sessão? Quão difícil é seguir. Qual é o milagre que acontece aqui? Oi? As pessoas querem começar a seguir Jesus. Mas eu não vi o milagre aqui. É esse o milagre? Ele fala de trazer paz. As pessoas querem. E elas conseguem? Vocês não leram, é porque a gente só está explorando, ok? Mas vocês estão certos. Sim, é um milagre seguir Jesus. Quando você é convencido pelo Espírito Santo que seguir Jesus é a coisa certa, e olha que nessa época nem tinha Espírito Santo ainda, tá? Ele não tinha sido derramado ainda. As pessoas estavam se convencendo sem o Espírito Santo e percebendo que Jesus era o cara certo para se seguir. E nós temos acesso ao Espírito Santo. E nós seguimos Jesus Cristo? Sim? Tem certeza? Com preguiça? Não trazendo Bíblia para a igreja? Hã? Brincadeira. Peguei pesado. Mas para seguir Jesus Cristo, a gente precisa estar muito consciente de quanto a gente está com preguiça, do quanto que a gente não lê a Bíblia, do quanto que nós não oramos, do quanto que nós não jejuamos. Estou pegando pesado hoje, hein? Porque a gente está falando sobre seguir Jesus Cristo. É fácil vestir uma camiseta escrito Jesus. Não é o meu caso hoje. Mas o difícil mesmo é você ser reconhecido como um cara que segue, uma pessoa que segue. 9, do 9 a 13, o que diz? Aqui é o que? Qual que é o título? O chamado de Mateus. Isso é um milagre? Ainda mais Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele era um homem rico. Ele era um homem que não precisava de nada. Jesus era pobre de marré, não tinha nada. Não, não era. Um pouco menos. Mas Mateus se convenceu que deveria seguir Jesus Cristo. E a última sessão aqui, 9, 35 a 38. Qual que é o milagre aqui? Poucos são os trabalhadores. A necessidade de trabalhadores. São muitas pessoas que respondem a esse chamado? Pouquíssimas. Porque existe um negócio chamado preguiça. Voltei no ponto, tá vendo? Tá vendo? É uma brincadeira séria. Tá vendo como isso é poderoso? A gente cede muito fácil para alguns pecados. E preguiça é um deles, gente. Preguiça é o que nos impede de ir além naquilo que nós precisamos fazer para viver um avivamento. É fácil pedir avivamento. É difícil você viver uma vida no estilo do avivamento. E no capítulo 10, é o capítulo sem sessões, é uma sessão única. Qual que é o título? Jesus envia os 12. Qual é o milagre aqui?
para o povo, salvar o povo, né? Para pregar para as pessoas. As pessoas começarem a fazer milagres. E os discípulos fizeram muitos milagres. E primeiro, repararam que capítulo 8 e 9, Jesus fez milagres. No capítulo 10, então primeiro Jesus e depois os discípulos. E depois os discípulos, nós. Qual foi o último milagre que você fez nessa semana? Amém. Aleluia, irmão. Concordo com você. E você agradeceu a Deus por isso? Amém. Melhor ainda, 2 milagres na sequência. Alguém aqui leu a Bíblia? Antes de hoje? Antes de agora? Porque isso é um milagre também. Alguém aqui orou sem contar a oração das refeições? Sim. Bom, isso é um milagre também. Não. Eu também. E eu tô falando, e você não. Vai ser um milagre. Vai ser um milagre. Dos grandes. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 11 a 13. Nas características do reino. De novo. Dá uma geral na sua Bíblia. Do capítulo 11 ao 13. Vai vendo os títulos que aparecem aí. E se vocês são espertos, e eu sei que vocês estão aprendendo uma maneira de estudar a Bíblia que não dá nenhum trabalho, gente. Explorar os títulos que tem para você sacar o que está acontecendo. Às vezes um título te chama a atenção. E aí você fala assim, quero ler isso. Aí você vai ler aquele. E de repente Deus fala com você. E aí esse milagre pode acontecer na sua vida, sabia? O que fala o capítulo 11? Sobre João Batista. Sobre João Batista. Das cidades que não se arrependem. E repouso para os cansados. Repouso para os cansados. Já não estamos mais falando de milagre, certo? Estamos falando sobre características do reino. Qual característica do reino pode ter João Batista? Não falava que ele preparou o caminho para Jesus. Ele prepara o caminho para Jesus. O que isso significa? Ele converte. Foi ele que batizou Jesus. Ele batizou Jesus. Ele chamou pessoas para o arrependimento. Né? Esse era o chamado dele. João Batista, ele está preparando o caminho. Quem prepara o caminho, prepara para quê? Para você voltar para o lugar? Para algum lugar? Ou você prepara para ir para algum lugar? Para ir. Então você está saindo de um lugar que você já conhece e você está indo para um lugar que você não conhece. O desconhecido. E o desconhecido é um novo sacerdócio. Vai surgir um novo sacerdote. Os sacerdotes do passado já eram. Os profetas do passado já eram. Vai existir um novo profeta, que é Jesus Cristo. E ele vem com novas leis, e vocês estudaram as novas leis. Certo? As leis novas de Jesus Cristo estão lá no capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 13, isso aqui é só uma explicação, tá? Nós vamos ver parábolas que mostram características do reino. Beleza? Então, quando a gente for ver as parábolas, vocês vão entender que Jesus conta essas historinhas para as pessoas entenderem como é que funciona o reino dele. Tá bom? Legal. Estamos quase no fim da nossa aula. Vai beber água! O milagre está chegando. Você está orando. Eu estou sentindo que por dentro você está orando para assim, Senhor, toca no coração desse japonês. Ele é muito duro. Ele é muito severo.
Eu sou mais. Capítulo 8. Nós vamos ver mais a fundo o capítulo 8. Eu gostaria que vocês abrissem lá, então, em Mateus, capítulo 8. Nós vamos voltar para ele. E você vai escolher o milagre. Qual o milagre que mais te chamou a atenção? Não precisa falar para mim agora. Dá uma geral no 8. Se quiser dar uma lida rápida. Mas pede para Deus falar com você agora. Fala assim, Deus, através de qual milagre desse capítulo o Senhor quer falar comigo? Vocês podem escolher juntos, tá? Eu vou deixar vocês. Ele quer escolher um, eu quero escolher Então o milagre não. O milagre seria interessante se vocês escolhessem o mesmo, assim, né? Ia ser um milagre. João escolheu? O que te chamou a atenção, João? Da cura do leproso. Da cura do leproso. O que te chamou a atenção nesse... É porque naquela época as pessoas tinham bastante preconceito com os Muito. leprosos. Tipo, hoje em dia não tem mais isso, mas daí tinha as cidades lá. Só os leprosos podiam morar lá. Mas, João, me fala você, cara. Quem que você acha que são os leprosos do dia de hoje? Não sei. Pensa aí. Porque se está na Bíblia, isso daqui precisa mandar uma mensagem direta para a gente nos dias de hoje. Quem são as pessoas que são separadas da sociedade? Quem são as pessoas que a gente transforma elas em coisas invisíveis? Porque incomoda a gente. No meu caso, por exemplo, são os palmeirenses. Brincadeira, Palmeiras. Eu sei que tem muito palmeirense aqui nessa sala. Desculpa. É brincadeirinha. É brincadeirinha. É que eu só enxergo a fiel, gente. Eu só enxergo a fiel. Tem... Agora, exatamente agora, nesse momento, que ele ia falar alguma coisa. Não tem como se defender. Será que nós não temos isso tão forte em Pompeia? Mas será que os pobres muitas vezes não são como os leprosos? Ou os que estão com Covid? Na época do Covid era mais forte esse tipo de preconceito, né? Você não queria chegar perto de alguém que espirrasse. Né? É lógico, você podia morrer, né? Mas tudo bem, eram pessoas que estavam doentes e precisavam de cuidados, né? E Jesus, ele podia pegar lepra também. Pessoas com lepra na época de Jesus, você não poderia encostar nelas. Jesus toca nele. Né? Legal. Alguém escolheu o mesmo? O mesmo milagre? Jesus já falou com tempestade, por causa que no momento lá, tipo assim, pessoal, Jesus até falou, homens de pouca fé, por causa que eles estavam com medo, todo Jesus atendia, né? Acordaram, e eles ficaram perplexos. Qual que vocês escolheram? Jesus acalma a tempestade. Eu escolhi o mesmo. O mesmo? Eu acho que é porque Jesus sempre vai estar no comando da nossa vida. Boa. Muito bom. E se coloca no lugar dos discípulos. Como é que vocês estariam? Eu acho que eu ficaria de boa. Ficaria de boa? Eu ficaria morrendo de medo. Eu ia pro mar. Eu tô com... Agora me responde uma coisa. Como é que Jesus estava dormindo, gente? Explica pra mim. Ele tem o mesmo sono que eu. Porque o barco não era um iate que tinha quarto, assim, sabe? Não era um negócio assim. Era um barco... Era grande, mas... Eu imagino que ele devia estar recebendo água, assim, onda caindo em cima dele, ele assim, tipo caiaque, né?
Ele fez uma proteção espiritual e não caía água sobre ele. Oi? Ah, muito bom. Alguém escolheu algum outro diferente? Do centurião. Também. Por quê? O que chamou a atenção de vocês? Porque assim, pra mim, mesmo um homem forte, que lidera muitos soldados e muitas pessoas, ele foi para um homem pobre que é um filho de um marceneiro, que nasceu em um lugar muito humilde. Ele fazia parte do povo dominado, né? O centurião, ele era romano. Aí o romano pediu ajuda para ele. Para um judeu. É uma história muito interessante e os motivos pelo qual você citou aqui, concordo com você. Muito interessante. Até um romano conseguiu reconhecer poder em Jesus Cristo. Também tem acho que fala, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que os seguiu: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mesmo ele sendo do romano, estrangeiro. Ele tinha muito mais fé que muita gente. Concordo também. Minha dúvida é a seguinte: e a nossa fé? Qual foi o último milagre que você viu acontecendo? Esse aqui foi milagre Wi-Fi ainda, hein? À distância. Sem fio. Jesus falou que ia curar e curou. Eu gostei que o Enzo fez um comentário pequeno, mas muito poderoso. Ele acordou. Isso é um milagre. Da gente reconhecer até os menores. Será que a gente está conseguindo fazer isso? A gente gosta de ver coisa grande, né? A gente gosta de espetáculo. Eu fico imaginando a cena maravilhosa que é o mar se acalmando. Eu já tentei fazer isso. Não ri. Eu já tentei fazer isso. Falei assim, não, é agora que eu vou mandar um... Funcionou? Não. Não funcionou. Quem aqui já foi em velório e orou pelo defunto levantar? Quem já fez isso? Eu já fui em velório e fiquei assim do lado do caixão. Não aconteceu. Ainda não. Ela lá que tinha morrido. Ele disse, Jesus é isso? Quem aqui, quando alguém está doente, ora pelas pessoas enfermas? Depende se for um amigo. Ah. Calma, gente. Esse comentário aqui pra gente é importante. Esse comentário pra gente aqui é importante porque a gente acabou de estudar o capítulo 6 e 7 da Bíblia, de Mateus. Que fala o que sobre os inimigos? Amar os inimigos. Nós devemos amar os inimigos e nós devemos orar, porque Jesus está falando, orar pelas pessoas que você ama. Isso até a pessoa mais ruim do mundo faz isso. Agora nós vamos ser reconhecidos pelo quê? Se nós oramos pelos nossos inimigos. Tá vendo como seguir a Jesus Cristo implica numa mudança completa de mentalidade? Não estou questionando se vocês seguem Jesus ou não, tá? Eu não tenho poder para isso. Mas vocês têm capacidade de pensar na sua própria relação com Ele. E pensar, eu comigo, pensar, será que eu, Ivan, realmente estou seguindo Jesus? Daqui a poucos dias, muitas de vocês vão participar de uma apresentação da Páscoa. E a Páscoa tem tudo a ver com Cristo. Será que vocês vão ter a capacidade de realmente fazer isso para Ele? Ou vocês vão fazer isso para as pessoas que estão assistindo? É para pensar a respeito.
Porque se vocês conseguirem mudar a maneira de pensar agora, pode ser que a gente comece a ver coisas incríveis nas apresentações do Ministério Adonai e do Adoro. Porque o que vocês fazem ali não é entretenimento. O que vocês fazem ali é ministração e tem poder de salvar vidas. O que vocês fazem ali, eu desafio vocês um dia a fazerem lá fora, na praça. Porque é lá que vidas podem ser salvas. E aqui é o lugar onde Jesus Cristo pode ser glorificado. E a minha pergunta é, nós vamos conseguir glorificar esse Cristo? Vamos orar? Convido vocês a fecharem seus olhos. Senhor, nós queremos entregar esse estudo nas tuas mãos. Esse estudo agora, ele passou pelos nossos olhos, ele entrou na nossa cabeça. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor faça descer ao nosso coração. A minha oração é para que o Senhor faça com que essa palavra que chegou no nosso coração chegue até a ponta dos nossos dedos. E a gente comece a mudar o mundo com as nossas próprias mãos. Isso é para quem tem coragem. Isso é para quem quer realmente te seguir. E essa é uma oração, Senhor, muito perigosa. Porque ela pode mudar completamente a maneira que a gente vive, a maneira que a gente pensa e faz as coisas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, senhores e senhoras, senhoritas. Por favor, ajudem a levar as cadeiras para cima. Quem quiser dar um tchauzinho para a câmera, dá um tchauzinho para a câmera. E pode desligar o vídeo.